É, além de ser um grande amigo que conheci na França, e desde lá, e já faz um bocado de tempo, acho que há bem uns 20 anos já, eu nem sei mais quanto tempo é, faz um bocado de tempo que a gente se conhece, que a gente daí em diante vem trabalhando junto, ele com a equipe dele lá de Morelia, né, e Itacâmbaro, que é onde ele tem a base dele, né, lá no Instituto Tecnológico de Itacâmbaro, né, é que eu conheço o Omar, né, e que é uma alegria sempre, quando ele já participou de vários eventos que a gente promoveu. Eu já fui para lá, foi uma das coisas mais emotivas e bonitas que eu recebi lá, o carinho de todo mundo, dos amigos de Omar, que se tornaram amigos da gente também. Né? Fui com a família, foi muito bom. Nós visitamos o lugar de trabalho dele. Bem, o professor Dr. Omar Quevedo é professor no Instituto Tecnológico Superior de Tacâmbaro, o campus Tacâmbaro, Michoacán, México. O México também é uma república federativa, ele tem vários estados, e Michoacán é um dos estados. E ele é, habita lá, né, na cidade de Tacâmbaro, que é próximo de uma outra cidade também importante, que é Morelia. Ele possui graduação em Químico, Farmacobiologia pela Universidade Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. O seu mestrado também foi concluído no Instituto de Investigações Químico-Biológicas, também na Universidade de Michoacán. Seu doutorado é pela École Doctorale Biologie et Santé, na Université de Nantes. Foi ali que eu o conheci, né? Na, e na Universidade de Bordeaux, França. É membro do Sistema Nacional de Pesquisadores, que é o CNPq de lá, né? É membro da Sociedade de Neurociências, Société de Neurosciences da França, também tem uma estreita colaboração com equipes de pesquisa do México mesmo, do seu país, né? Do Brasil, com a gente e com o pessoal também na Paraíba e na França, né? Eu não sei se eu disse tudo, mas disse algumas coisas importantes aí, mas, Omar, se você achar conveniente, você, por favor, complemente, viu? Ok? Ok, está ótimo, professor. Você falou tudo. O mais importante é o vínculo com vocês, que começou faz quase 14 anos, né? De gente quando a gente se encontrou lá em Nantes. E desse encontro nasceu essa colaboração, mas não apenas científica, mas também de intercâmbio cultural, né? Que adelanto para vocês, vou falar talvez de uma coisa que está fora da temática de neurociências, né? Mas vou falar da epistemologia, de como o conhecimento, a tecnologia, a aplicação desse conhecimento no México pré-hispânico. Está um pouco desfasado, talvez, mas eu gosto muito de colaborar com o professor Raul com esse tópico, porque foi isso que fez que a gente ficasse culturalmente enamorados, né, de ambos países. Então, quero começar com falar para vocês que se não compreendessem alguma coisa, porque meu português cada vez é mais difícil, porque pratico pouco, mas se tivesse alguma coisa que não conseguisse compreender, pode me levantar a mão e eu com todo gosto, com prazer, repito, certo?
Tá certo, então vou compartilhar a tela para vocês, me falam se dá para olhar. Sim. Sim? Certo. Sim, aparece. Só não está em modo apresentação. Agora está. Agora está. Tá certo, então, como no Brasil, aqui também a gente pode ter internet que flutua, então, esse problema me falem. Podem abrir o microfone em todo momento e me perguntar. Então, a charla, a aula que vou dar para vocês, que já falou o professor Paul, que está ligado lá na lista de tópicos, né? Epistemologia do México pré-hispânico, né? Entende-se de México pré-hispânico as civilizações que existiram em diferentes tempos, ou então que coexistiram no México prévio à chegada dos espanhóis no nosso território, certo? Então, vou começar por mostrar o conteúdo da apresentação. Eu vou falar para vocês sobre o México pré-hispânico, a origem, o processo evolutivo da Mesoamérica, que é a parte do país onde as civilizações, a cultura se desenvolveu muito mais que nos outros locais, certo? Vou falar da arquitetura, aplicação do conhecimento astronômico, físico, nesses prédios que eles construíram, as pirâmides impressionantes que eles construíram. Vou falar depois do sistema hidráulico, de como eles sabiam construir de um jeito que evitavam as inundações, conseguiam transportar água para fornecer a cidade. Vamos ver um pouquinho lá a Tenochtitlan, que é a cidade do México atual, que foi construída numa zona lacustre, certo? Um lago, e que precisava de um sistema importante. Depois vamos falar da agricultura, de como de como as aplicações tecnológicas, a partir do conhecimento deles, permitiam garantir alimentação para uma população que era relativamente densa, certo? E que iba em incremento até a chegada dos espanhóis. Depois falaremos da medicina, de como eles aplicavam o conhecimento das plantas, algumas intervenções quirúrgicas, inclusive, para poder manter a saúde de sua população. E, finalmente, falaremos da astronomia, uma parte, uma área do conhecimento que essas civilizações desenvolveram muito, de maneira importante. Então, vamos a começar a nos situar na origem do México, certo? Então, isso começou 35.000 anos atrás, onde existiram diferentes grupos de caçadores, certo? Que ficavam mudando, principalmente no norte, como vou colocar desculpe, norte no centro do país, certo? Eram rudimentários, certo? Estamos falando desse tempo muito atrás, né? Já depois, 2.500 anos antes de Cristo, antes de nossa era, começaram as civilizações, começaram essas populações de gente que a gente chama nômada, que nós chamamos nômada, certo? Que ficam se mudando de local em função da existência de alimentação, basicamente. E então, a partir desses 2.500 anos antes de nossa era, começou a pequenos assentamentos, né? E então, lá se desenvolveram ou então se estabeleceram 3 locais bem definidos no país, certo? Temos o Oasis América, que fica no norte, lá na fronteira com os Estados Unidos, Aridoamérica, que é uma parte do norte do México atual, o México atualmente está por esse local, está no norte do país, e a Mesoamérica,
¿sí? Que compreendia o centro do México, o sul do México, e também alguma parte da América Central, né? Guatemala, Honduras, etc. Então, foi nesse local onde as civilizações mais importantes se desenvolveram. Então, aqui um pouco mais de detalhe, né? Essa zona do norte, ou a Cisamérica, cobria o sudeste, certo? Dos Estados Unidos, e o norte do México, como já falei, uns estados conhecidos como Sonora e Chihuahua, né? Onde sai o nome do cachorro. É um território acidentado, certo? Rodeado de montanhas, tinha deserto e tinha muita rio, água, certo? Que permitiu nessa zona começar os primeiros assentamentos começar a cultivar, certo? A desenvolver a agricultura. Ali temos essas tribos que destacassem, certo? Sinceramente, não tem maior transcendência no México, na história atual. Certo? Os Anasazi, os Hoyokam, os Mogollón, e depois temos a Aridoamérica, certo? Isto ficava no norte do México, como já falei, sul dos Estados Unidos. Aqui as temperaturas eram continuam sendo extremamente altas. Depois do ar acondicionado, essas zonas cobraram vida, mas eram muito, hasta os anos 60 do século passado, era ainda muito pouco desenvolvidas pelas temperaturas extremas, né? Continuam sendo caçadores, mas começam também a desenvolver certas técnicas. Lá temos, no estado de Chihuahua, temos uma cultura, civilização que ainda existe, que são os tarahumaras. Eles se caracterizam por ter uma população que chamamos de raramuris, que são gente que ficam dias e dias correndo, né? Muito bons para atividade física, os tarahumaras. E depois, como já falei, a parte mais próspera, mais prolífica, evidentemente a Mesoamérica. Essa zona, como falam aqui, está limitado por um rio aqui de uma área, uma zona, o estado que se chama de Sinaloa. Essa parte aqui, por lá fica a cidade do México, para tomar de referência, e vai até a Costa Rica, né? É uma zona com mais chuva, tem mais água, mais recursos hídricos, e é muito fértil. Isso favoreceu, obviamente, o desenvolvimento da agricultura e que essas civilizações pudessem crescer, né? Se desenvolver cada vez mais. E então lá temos que as civilizações mais representativas de lá, temos os olmecas, certo? Que é a primeira civilização bem desenvolvida. Deles derivaram os maias, depois temos os zapotecas, mixtecas no estado de Oaxaca, lá nesta parte por lá. Os teotihuacanos que estiveram lá. Omar, você me dá uma licencinha só para eu dizer que você está com uma plateia bem seleta aqui. Se eu não estou enganado, é a professora Angélica Bodt, né, que é uma expert em genética, viu? Ela será a nossa próxima palestrante. Como você está falando dos antepassados das populações indígenas, né, dos povos originais, eu acho que é bem interessante. É muito interessante ela está junto aqui com você e você junto com ela. Um abraço grande. Obrigado, Angélica. Eu tenho a impressão... Pronto, ela mesmo. Originalmente. E olha que estou com o plenário e departamento meio que ao mesmo tempo rolando, mas falei, eu vou entrar, o Omar vai falar, eu tenho que assistir.
Muito legal, obrigado, viu, Angélica? Eu vou deixar então o Omar continuar falando, viu? Muito obrigado, querida. Muito, Omar, muito obrigado, professora Angélica. Conheço. A gente vai trabalhar juntos, está trabalhando juntos e é um prazer contar com você, professora Angélica. Certo? Então, retomando, você me escuta, professor? sim, está ótimo, até continua ótimo, viu? Certo. Então, retomando, então, nessa zona, repito, surgiram as grandes civilizações, né? As civilizações que deixaram marca no México pré-hispânico, né? Os Olmecas, a primeira civilização, vamos ver na seguinte slide, Mayas, Zapotecos, Mixtecos, que ficaram no estado de Oaxaca, no sul oeste do país, os teotihuacanos, que ficaram perto das cidades do México, acho que o professor Raul visitou as pirâmides de Teotihuacán, os mexicas, também conhecidos como astecas, certo? Que foi a última grande civilização, o último foco cultural antes da chegada dos espanhóis. Tinha também os toltecas, que era uma civilização de sábios, de filósofos, de artistas, muito seleta, de que inclusive os maias mais tardios pegaram muita influência. E finalmente os purépechas, que é a civilização daqui do estado do Michoacán, onde eu sou originário, né? Perdão. Então, como evoluiu essas civilizações? Aqui tem uma linha do tempo, onde vocês podem apreciar de 2.300 anos antes de Cristo até ano 300, a gente chama esse período pré-clássico, e onde a evolução da agricultura permitiu desenvolver aldeias, comunidades, domesticar animais, e se começou a trabalhar a pedra e a cerâmica, né? Começaram a fazer utensílios necessários para a vida cotidiana. As cidades mais se deram as cidades mais complexas, a organização social começou a se desenvolver, a parte religiosa, política, começou a se estabelecer nesse período, até 300 depois de Cristo, perdão, 300 anos depois de Cristo, começa a escrita a aparecer, os calendários começaram a se utilizar para determinar o avanço do tempo, os ciclos que permitiam a eles cultivar-se seus alimentos, se proteger dos uragães, etc, etc. Então, ali temos como exemplo, já falei um pouquinho atrás, a primeira civilização, que são os Olmecas. Depois, um pouco mais na frente, entre o ano 300 e 900 depois de Cristo, a gente chama horizonte clássico, neste período é onde se tem a cartografia mais antiga do México, né? Os povos, como se localizavam nesse tempo. E essa fase foi de expansão e florescimento, várias culturas coexistiram, certo? E existia, nesses tempos, nessas civilizações, as sociedades eram baseadas num sistema teocrático, né? Era de Deus. E, obviamente, existia uma marcada hierarquia social, né? Uma diferença entre classes, obviamente dominada por sacerdotes, não sei se se chamam sacerdotes, padres e militares. Essa classe era a classe soberana, a classe que estava até lá em cima, certo? Depois, já no ano 900, 1500 depois de Cristo, esse ano aqui, 1521, que consumou a queda do Império Azteca pelos espanhóis, nesse período se chama de horizonte pós-clássico. Esse período foi caracterizado como uma etapa militarista, os aztecas, mesmo sendo um país, uma civilização muito desenvolvida,
com aplicação de tecnologia, conhecimento, era altamente militar, né? Lá, além dos mexicas, ou nesse período, falei dos astecas, mas também existiam os toltecas, ainda existiam os maias, os astecos, totonacos, tarascos, que são os purépechas daqui do meu estado, diferentes civilizações. O comércio era uma atividade muito importante nessa época, permitia o intercâmbio cultural e o desenvolvimento da metalúrgica, também tinha uma importância, não? O trabalho do ouro, prata, cobre era muito comum como parte das atividades econômicas do México pré-hispânico. Aqui nesse mural que existe lá no Templo dos Guerreiros, em Chichén Itzá, que é a cultura maia, oitava maravilha do mundo, sétima maravilha, oitava maravilha do mundo moderno, o templo, o castelo de Chichén Itzá, né? E aqui nesse mural trata de representar a atividade cotidiana desses povos, né? Que tinha atividade econômica importante, obviamente, que dependia em grande parte do sistema marítimo, vamos dizer, né? O transporte por meio da água. Aqui nessa slide podemos ver mais claramente os 3 períodos que representam o desenvolvimento da Mesoamérica, o período pré-clássico, já falei de todos, pré-clássico, clássico e pós-clássico, que vai de 2500 anos antes de nossa era, antes de Cristo, até 1521, que representa a chegada dos espanhóis. E lá podem ver no período pré-clássico, a primeira civilização que surgiu é a civilização olmeca, certo? Depois tinha também os zapotecas, que eram no estado do Oaxaca, já falei, e apareceram os maias na parte tardia do pré-clássico, certo? Já no período clássico, que vai de 200 anos depois de nossa era até 900, já temos os teotihuacanos, os totonacas e os maias. Outra rama dos maias. Esses maias aqui são os maias da península de Yucatán, e esses maias aqui são os maias do estado do Chiapas, na fronteira com Guatemala. Lá no período pós-clássico, já todas essas civilizações pegaram, obviamente, influência das civilizações passadas. Apareceu os toltecas, que é uma civilização de gente, já falei, filósofo, artista, gente desenvolvida intelectualmente. Apareceram os mexicas em 1323, certo? Uma civilização surpreendente, porque em só 200 anos, certo? Desenvolver um império impressionante. Depois tem os mixtecas, temos os purépechas e os maias, que continuaram também lá na parte de Chichén Itzá, na península do Yucatán, continuaram sendo relativamente vigentes. Já eram dominados pelos mexicas, mas continuavam sendo importantes, né? Então termina o período com a queda da Tenochtitlan, que é a cidade atual da cidade do México, a capital do Império Mexica ou Azteca. Ok, como todo esse conhecimento que foi sendo acumulado através das culturas, do tempo no México, era transmitido. Então, como ele era passado para as novas gerações. Então, por exemplo, os astecas tinham escolas, 2 tipos de escolas, o Calmecac, que era uma escola dedicada para gente nobre, militares, sacerdotes, etc. E tinha a escola comum, para gente comum, el Telpochcali, certo?
Aqui, todos os cidadãos, os astecas, estavam obrigados de seguir o ensino, né? Aqui pode ver umas imagens representativas de como eles eram ensinados, certo? A escrita, diferentes atividades, observação dos astros, que eram uma das atividades mais importantes, certo? Jogos, isso até existe atualmente, homens pendurados lá numa coluna muito elevada e girando em torno dessa coluna e soplando uns caracóis, né? Era muito comum nos rituais, sigue existindo essas representações por lá. Então, tudo isso era transmitido, era ensinado, passado para os futuros adultos. Certo? Na cultura maia também, a cultura maia foi mais espiritualista, mais de herbolaria, etc. Também tem representações, frescos, pinturas que mostram atividade de ensino, né? Nessa civilização também, o conhecimento de curações espirituais, etc. Agora bem, como essas civilizações no nosso país, no México, se desenvolveram a esse nível, e sobretudo, como já falei, em períodos muito curtos, obviamente que eles tiveram que aplicar o conhecimento para o desenvolvimento tecnológico, né? Então, aqui tem uma série de imagens, onde vocês podem apreciar a perfeição de suas construções, por exemplo, aqui tem esses em Palenque, em Chiapas, cultura maia, aqui vocês podem apreciar a pirâmide da Lua, no Teotihuacán, perto da cidade do México, que foi uma cultura precedente da cultura azteca, e aqui podem ver aqui a aplicação engenheril importantíssima, perdão, para criar uma cidade dentro de um lago, certo? E aqui tem essa representação é da Tenochtitlan, a cidade do México, certo? A capital do Império Azteca. Tinha também conhecimentos do mundo subterrâneo, dos cenotes, a gente chama desses buracos profundos, os maias, principalmente nessas terras calcárias, não sei como se chama em português, onde tinham adoratórios, tinham lugares para conservar materiais, etc. Aplicação da medicina com plantas, também desenvolvida. E aqui podem ver o transporte de água potável, água para fornecer essa cidade que cada vez era mais e mais grande. Certo? Então, eu queria mostrar isso aqui para ver a perfeição, o grande desenvolvimento o grande desenvolvimento plasmado, certo? Refletido nessas construções. Agora, se vemos na parte arquitetônica, certo? A arquitetura dos maias, mostro aqui um par de fotos onde vocês podem apreciar o castelo de Chichén Itzá. Esta pirâmide é muito conhecida, por vocês seguramente conhecem, está no estado de Yucatán, perto de Cancún. Vocês podem ver aqui como o conhecimento obviamente era aplicado. Aqui nessa parte desse sítio arqueológico, vocês podem ver um campo de jogo de pelota, certo? Aqui podem ver muito pequeno, aqui um ar onde eles faziam passar uma bola, e tinha aqui o soberano observando o jogo, certo? Utilizar uma pelota,
bolas, como chamam vocês, fabricada com um material de secreção de árvore, chama-se de tule, e que era látex, né? Então, eles faziam várias capas e tinham sua bola que permitia. Desse lado acá, do lado direito, vocês veem o castelo, e aqui nessa foto está representándose o equinoccio, ¿sí? De primavera, quando começa a primavera, e então está construída essa pirâmide com tanta precisão com respeito a referências astronômicas, que vocês podem ver aqui o sol que passa por lá e que bate aqui nessas escadas do castelo, certo? Começa sendo mais amplias, obviamente, começa a se fazer pequeno aqui, pequeno, 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 desaparece, desaparece, até chegar lá e desembocar nessa cabeça de serpente. Essa serpente chama-se de Kukulcán, que é uma deidade dos maias, e de fato esse fenômeno natural é conhecido como o descenso de Kukulcán, o descenso do deus, de uma deidade do povo maia. É o equivalente na civilização azteca, o que eles chamavam de Quetzalcóatl, certo? O serpente emplumada. Então, podem ver, queria trazer essa imagem aqui para ilustrar como eles conheciam tanto o movimento astronômico que conseguiam esse tipo de perfeições. Aqui nessa slide, eu apresento as duas pirâmides construídas, ¿sí? No sítio arqueológico conhecido de Teotihuacán. Teotihuacán é um nome para descrever significa, cujo significado é o local onde os homens volvem-se deuses, certo? Onde os deuses são feitos, vamos dizer, né? Então, tem aqui duas pirâmides bem representativas. Perdão, temos a pirâmide da Lua desse lado e a pirâmide do Sol do outro lado, né? Vocês podem ver a geometria, a precisão que eles têm, né? Então, esse conhecimento dá elementos para explicar como as civilizações antiguas tinham essa capacidade de construir esses prédios tão precisos a partir do conhecimento do céu, né, das estrelas. Então, aqui, por exemplo, essas pirâmides, a pirâmide do Sol, certo? A pirâmide do Sol no México, tem quase a mesma superfície de base que a pirâmide do Egito, certo? A pirâmide de Quéops. Então, a diferença é que a pirâmide de Egito, que era utilizada mais como cova, não sei, sepultura, e as pirâmides no México eram feitas mais para observar, para observações astronômicas, certo? Tem a parte culminante das pirâmides mexicanas, com esse pequeno templo, vamos dizer, lá dentro, onde levavam a cabo os rituais cerimoniais, quando havia cambios astronômicos para eles importantes. Deixa eu lhe falar uma outra coisa. Você está muito... Aqui a gente diz que é o IBOP, que é um instituto que mede a popularidade das pessoas. Você está com um IBOP alto, porque está aqui entre nós um dos maiores pesquisadores aqui da nossa área do DURD, que é o professor Paulo César de Freitas Matias. Eu me emociona muito quando o Paulo está presente, viu? Então, é um privilégio para nós e é muito interessante que ele veja, né, o apreço que os mexicanos, representados por você, têm das populações originárias, né? Obrigado, Paulo, pela sua presença aí, viu?
Pode continuar, Omar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Paulo. Privilégio. Então, continuando com a arquitetura, outra civilização, já falei, a Azteca. Eu estou fazendo essa comparação porque são as duas civilizações mais representativas, o que deixaram mais vestígios, mais elementos tangíveis para poder estudar, né? A civilização maia e a civilização azteca. Então, já mostrei lá a Teotihuacán na arquitetura. A arquitetura também foi muito importante, por isso eu incluí. E aqui nessa slide eu apresento a arquitetura azteca. Eu falei para vocês que o povo azteca se fundou em 1353 e a queda foi em 1521, certo? Quase 200 anos lá pertinho. E essa civilização era um povo nômada. E conta a lenda que eles eram nômadas e tinham que se fixar em um local onde eles encontrassem uma águila, eu não sei como chamam vocês, eagle. Águia. Águia. Encontrassem águia posada em uma palma, um cactus, dentro de um lago. Então, eles encontraram, por sorte, um lago de Texcoco, um lago que atualmente, que vem sendo atualmente a cidade do México. Encontraram lá e eles tiveram que construir lá, certo? Então, nesse período, passar de um povo nômada a um povo sedentário, 200 anos desenvolver a esse nível que eles se desenvolveram, sigue sendo um tema de surpresa, né? Então, vocês podem ver aqui nessa foto como eles construíram essa cidade nessas condições. Aqui podem ver mais de cerca como as cidades, os prédios, as casas estavam lá e tinha que fazer essa espécie de caminhos, essas calçadas, essas avenidas para poder comunicar as diferentes partes da cidade, certo? E aqui na parte cêntrica, a parte da Tenochtitlan, que é essa cidade que já falei, a capital do povo azteca, nessa parte central tinha essas construções que eram observatórios astronômicos, certo? Muito bem desenvolvido. Temos que imaginar como esse peso, certo? Essa quantidade de pedra estava lá suspendida dentro de um lago. Então, tiveram que aplicar, obviamente, tecnologia. E como eles fizeram, então, aqui nessa imagem, esquematiza, ilustra como eles fizeram, né? Eles começaram por colocar madeiras, certo? Os lagos não são muito profundos, então, eles começaram a colocar uma grande quantidade de madeira, certo? Para começar a criar uma base sobre a qual eles começavam a construir os prédios. Sim? Aqui podem ver como essas bases de madeira depois eram utilizadas para começar a construir a primeira etapa, diferentes etapas, hasta construir o prédio, a pirâmide, certo? Agora vem outro dos problemas recorrentes nos povos pré-hispânicos eram as inundações, né? O México está rodeado não rodeado, a gente tem por ambos lados, este e oeste, a gente tem mar, né? Então tem os problemas de inundações, uragães, ciclones, todos esses fenômenos meteorológicos muito repetidos e que ocasionavam problemas, né? Então eles desenvolveram um sistema hidráulico muito importante. Eu vou apresentar o sistema dos maias e o sistema dos aztecas, né? Então, por exemplo, essa cidade que chama-se de Palenque, em Chiapas, ¿sí? Perto da fronteira perto do Guatemala. Essa cidade é muito bonita, muito, vamos dizer, ainda conservada, relativamente conservada. É uma cidade que está localizada dentro plenamente da selva, né? É uma zona selvática tropical, muita chuva.
estava com muito perigo de inundação. Então, eles construíam um sistema de canais para fazer que a água saísse. A água depois era armazenada, guardada em uma presa, não sei como chamam vocês, um local onde colocam muros para conter a água, né? Vamos dizer, Represa. Represa, obrigado. Fabricaban represas, con esa agua se almacenaba y después esa agua era utilizada para agricultura. Descobrimentos muito recentes, não sei, 2018, um pouquinho para lá, encontraram que inclusive embaixo dessas pirâmides tem canais onde faz que a água saia, certo? Então, era também uma medida para evitar que o sol muito úmido ficasse em problemas de instabilidade que pudesse fazer cair essa pirâmide. Então, a partir disso, a gente já se dá conta como eles tinham já um conhecimento e controlado tudo, né? Aqui, a parte interna dos canais, onde a água passava, e se vemos aqui mais essa pirâmide que se chama de Templo das Inscrições. Nesse templo é uma espécie de tumba, não sei, cova, sepultura do rei Pacau, certo? Está aqui Pacau. Lá ele está no fundo, mas vocês aqui, né, do lado direito podem ver que a pirâmide tem canais, certo? Para sacar essa água que pode dañar, que pode maltratar a construção. Então, podemos ver lá que não tudo está feito ao azar, e é por isso que se explica que, apesar do tempo, essas construções seguem sendo resistentes a muitos fenômenos meteorológicos, um pouco menos ao homem que destrui, certo? Mas continuam lá vigentes. Se vamos lá para Chichén Itzá, mostrei um pouquinho lá onde cultura maia também, mais no Yucatán, eles tinham sistemas de cisternas, não sei se vocês chamam assim, sistemas de reservórios, reservas de água embaixo, lá no subsolo, certo? Então, em um tempo, nessas zonas também tinha sequias, né? Temporadas de uma baixa precipitação pluvial, e então ficava difícil para garantir a produção alimentar para esses povos. O que eles fizeram é armazenar água de chuva lá embaixo nesse nível subterrâneo, para poder utilizar, primeiro para evitar inundações, mas também dar um seguinte uso, certo? Então, lá a gente pode apreciar como o conhecimento era realmente utilizado para dar uma solução nesse desenvolvimento urbanista, era pensado, né? era concebido dentro de uma óptica de conhecimento, essa aplicação tecnológica do conhecimento. Então, é realmente impressionante como eles já conheciam isso. Agora, se vamos para os astecas, sim, lá na grande Tenochtitlan, que era, já falei, a capital do Império Azteca, cidade construída lá dentro de um lago, certo? Imagine a inestabilidade. E então tinha um personagem, um engenheiro muito visionário, muito bom, que desenhou um sistema de diques, certo? Um sistema de diques, como podem ver aqui, onde liberavam, certo? Para que a água, depois da chuva, inundações, pudesse sair, certo? Controlar os níveis de água. Então, esse personagem chama-se de Netzahualcoyotl, que era um engenheiro, poeta, científico, botânico, etc., azteca. E ele
foi o que desenvolveu esse sistema que já mostrei essa foto um pouquinho atrás, mas imaginem uma população de perto de 250 mil habitantes, certo? Imaginem a necessidade de contar com água limpa, suficiente para essa população, porque a água do lago, obviamente, não era água potável, não era água bebível, e então tinham que levar a água de outros locais. O que fizeram? Criaram esses aquedutos para transportar a água. Isso também foi uma criação desse imperador azteca, Netzahualcoyotl. Então, vocês podem ver aqui como esses aquedutos eram fabricados em pequenas porções conectadas uma com outra, né? Atualmente, lá na Plaza Maior, que é no Zócalo da Cidade do México, ainda podemos apreciar esses aquedutos, como ele fazia aqui. Isso está reconstruído, mas essa parte aqui é desses aquedutos. E como faziam eles? Esses pequenos blocos que vocês podem ver aqui, as pequenas secções ou partes, eram desse jeito. Então, tinham dois canais, e então utilizavam duas pedras desse tipo, com esses canais dentro, e colocavam de maneira invertida e construíam os aquedutos, certo? E então, vocês podem ver aqui, esse aqueducto, isso aqui superposto aqui, e por dentro flui a água, e para evitar o excesso de pressão acumulado lá dentro do aqueducto, cada determinada distância, eles cortavam o fluxo, faziam um depósito de água e recomeçava. Né? Começava de novo esse transporte, esse fluxo de água. Então, isso demonstra a engenharia, a capacidade engenheril deles para desenvolver esse sistema funcional, prático e que não dê esse problema, né? Esse aqui é o cara Netzahualcoyotl, que já falei que era poeta. De fato, ele é um poema que eu gosto muito, porque a gente fala, os astecas foram um povo militar, muito guerreiro, né? E tem a impressão que só foi de matar, massacrar, etc., e que eles eram gente sem conhecimento, sem desenvolvimento humano, né? Inclusive, em algum momento, o Vaticano criou uma comissão para definir se esse povo lá era gente ou não era gente, né? E então a gente tem poemas que eu vou tratar de falar um para vocês, que eu gosto muito, que mostra como dentro de seu pensamento, de sua filosofia, de sua arte, eles pensam no homem, né? Então ele tinha um que falava assim: amo o canto do sensontle. Sensontle é um pássaro que tem muitas formas de cantar. Amo o canto do sensontle, pássaro de 400 vozes. Amo o color do jade, que é uma pedra verde preciosa, e o enervante perfume das flores. Pero amo mais a meu irmão, o homem, né? Então, esse cara lá, Netzahualcoyotl, é uma figura muito, muito importante por suas aportações engenherias, suas aportações, obviamente, políticas, artes da guerra também. E ele, aqui nessa imagem, certo? Netzahualcoyotl, como fala aqui, nessa imagem simboliza ou representa, lá no final desse transporte de água, ele desviou uma parte de seu trajeto para construir esse jacuzzi pré-hispânico para ele tomar banho. Para os astecas, tomar banho era uma coisa muito importante. 2 ou 3 vezes por dia, inclusive, eles podiam tomar banho, né? Então, aqui rematava e ele fez construir nessa parte que podem observar aqui nesse pequeno monte, um jardim botânico. Então, ele com água, ele
irrigava aqui suas plantas botânicas, suas plantas medicinais, certo? No seu jardim botânico, plantas medicinais que ele conhecia também, e ele suas flores também, né? Porque era apaixonado das flores nos seus poemas, fala muito das flores. Então, povo desenvolvido, né? Agora, em termos de agricultura, como eles garantiam o consumo alimentar, certo? Então, eles, vamos começar com os maias aqui, que cultivavam principalmente o milho, que dentro da língua deles interpretavam o milho como a graça de Deus, o dom dos deuses, certo? Cultivavam, obviamente, algodão para seus vestimentos, feijão, batata doce, mandioca e cacau, que é a base do chocolate, né? Então, podemos ver aqui uma ilustração de como eles cultivavam o milho, os diferentes milhos que existiram, né? Diferentes tipos, cores, etc. E o sistema que eles tinham para cultivar era muito interessante. Uma desculpa pela qualidade da imagem. Mas, perdão, eles tinham aqui representa um pequeno local, faziam pequenas secções onde eles cultivavam. Então, passava o água, uma espécie de canais por lado, certo? E plantavam árvores no extremo desse pequeno prédio, terreno onde eles cultivavam, né? Então, dessa maneira, eles garantiam a umidade necessária para eles cultivar seus alimentos, né? E flores também ornamentais que representavam uma parte importante da cultura. Enquanto os astecas também, obviamente, o milho, perdão, era seu alimento básico. E eles perfeccionaram o sistema de cultivo que tinham os maias, né? E de fato, o sistema dos astecas pode ser ou tem muito parecido com a hidroponia, né? Um sistema atual de produção onde vocês já sabem, onde colocam as plantas diretamente no água e colocam perdão, colocam os nutrientes que precisam, né? Então, eles construíam, certo? Colocavam parte das árvores, folhas, terra, colocavam lá nesses locais. Actualmente veríamos algo mais assim, né? Colocavam madeira nos bordos e depois dentro dessas construções colocavam ramas das árvores, folhas, terra molhada, tudo depois ali cobriam, mas o água, certo? No atual parque de Xochimilco, que existe ainda na cidade do México, tem ainda algumas pessoas que cultivam assim, né? Então, a água passa por embaixo, mantém a umidade, uma espécie de hidroponia pré-hispânica, vamos dizer, né? Então, a população que crescia, que era, já falei, perto de 250 mil habitantes nesse período da chegada dos espanhóis, precisava de um sistema de cultivo importante, suficiente para garantir a alimentação. Se eles cultivassem, considerando o tempo de chuva, eles podiam cultivar uma vez por ano. Porém, quando eles desenvolveram esse sistema, conseguiam ter 3 colheitas, recolecções por ano. Então, isso já fala de como isso permitiu esse crescimento demográfico tão marcado, né? Eles tinham um sistema de cultivo do maíz. Já falei que o maíz, o milho, perdão, representa dentro da cultura algo muito importante. De fato, milho, maíz, significa na língua dos astecas o que sustenta a vida, certo? É uma fonte de energia, sabemos agora, como arroz para os orientais, o trigo para os europeus, etc, etc, né? Então, eles cultivavam o milho em primeira linha, mas também cultivavam feijão, abóbora,
pimenta, algodão, cacau e tomate. E eles desenvolveram eu falava, esse sistema de cultivo de 3 plantas que entre elas se ajudavam para uma melhor colheita, né? Uma melhor recolecção de fruto. Então, tinha o maíz lá, colocavam, plantavam feijão, e o feijão, depois na seguinte cultura, no seguinte ano ou repetição de cultivo, deixava lá nitrogênio, certo? Porque a gente sabe que o Phaseolus vulgaris, o feijão tem Rhizobium, que é uma bactéria capaz de fixar nitrogênio, né? E também o maíz, a planta do maíz permitia que esse feijão crescera, porque é uma espécie é uma planta que trepa, né? Que sube nas plantas, né? Então, servia de base, de coluna. E depois colocavam abóbora, e a abóbora, ao momento de crescer, cubre o sol, mas essa não impede que o milho cresça, cubre o sol e isso permite que não saia maleza, outras plantas que podem quitar a energia, os nutrimentos para os cultivos que eles precisavam, né? Então, esse sistema de 3 plantas, eles chamavam de milpa. E, bom, essa aplicação de conhecimento na domesticação, nos processos de domesticação, pues tem uma repercussão importante na sociedade atual a nível global. Aqui tem umas imagens de frutos ou vegetais originários do México pré-hispânico. Temos o milho, o tomate, a vanilha, produzida por uma orquídea, o cacau para produzir o chocolate, o pimenta, abacate, mamão, chia, um vegetal, não sei como falar, uma planta muito utilizada atualmente, porque é um fruto que tem muito conteúdo de ômega, né? Aceites essenciais, nutricionalmente importantes. E também de lá se originou essa planta que todos conhecemos pelo tempo de Natal, certo? Depois na medicina, o conhecimento, o nível da medicina se baseava enquanto os maias se baseava na utilização de plantas, uso de plantas, tanto para curar todo padecimento, e tinha lá personagens que tinham um rol específico nessa atividade de curação, de sanação para a população. Tinha chamadas de comadronas, curandeiros, se chamavam sopladores, gente especialista para reensamblar ossos, certo? Sacerdotisas, gente que utilizava inclusive fungos alucinógenos, certo? Temos lá hasta John Lennon visitou o estado de Oaxaca em um momento para consumir esses fungos, champignons, não sei como chamam vocês, fungos alucinógenos, ricos em mescalina, etc. E diferentes sábios, etc., né? Então, as plantas era a base dessa medicina, por lo que podemos chamar medicina tradicional, né? E o que curavam eles, o que tratavam de curar na população? Desequilíbrio, né? Eles, sendo uma cultura extremamente ligada ou extremamente desenvolvida no conceito de respeito pela natureza, pela harmonia da natureza, qualquer falta de respeito para a terra que pusesse em perigo esse equilíbrio, eram considerados desequilibrados, né? Quando as pessoas perdiam seus valores, pérdida de valores, também tinham que ser tratados
desequilíbrios emocionais, não cumprem sua missão na terra, campesino cultivar sua terra, sacerdote aprender a hacer o que tinha que fazer, né? Carências socioeconômicas, em risco de funcionamento do organismo, sobrecargas de energia, etc. E já nos aztecas a medicina foi um pouquinho mais desenvolvida, inclusive existiram cirurgias, né? Tinham metodologias bem definidas para tratar diferentes males. Aqui podemos ver um indígena tratando a um espanhol, certo? Vamos ver. E nesse período, na chegada dos espanhóis, um espanhol escreveu o que conhecemos como Códice de la Cruz Badiano, certo? Perdão. Depois, durante a chegada dos espanhóis, todos os aztecas tiveram que convertir-se ao catolicismo, tomando um nome espanholizado. Então, tinha um indígena que pegou o nome espanholizado, certo? E com um espanhol eles escreveram esse códice, que chama-se de Códice de la Cruz Badiano, então também conhecido como Códice Badiano. O livro está escrito em latim, certo? E nele está descrito, é como um almanaque de todas as plantas que os aztecas utilizavam no processo curativo, ¿sí? A medicina tradicional, como eles utilizavam, inclusive falava de quantidades, de formas de aplicação, etc., bem específico de como devia se aplicar. O livro atualmente está na Cidade do México, ele estava no Vaticano, depois, nos tempos de 1840, por lá a gente rompeu relações com o Vaticano, tinha lá, depois a gente reinstaurou as relações com o Vaticano lá em 1900 e algo, e eles deram de volta, a gente tem ele. E, por exemplo, muito interessante, porque dentro dessas plantas, por exemplo, tinha plantas para o aborto, por exemplo. E depois, investigações recentes, descobriram que eram plantas ricas em moléculas similares à oxitocina, etc., né? Então, tinha realmente tem bases moleculares nesses usos que eles não conheciam, obviamente, mas tinham bem determinada a quantidade, a doses que tinham que utilizar, né? E, finalmente, a parte astronômica, certo? Como eles, obviamente, essas civilizações se basearam seu desenvolvimento na observação astronômica, certo? Então, eles eram expertos em observar e interpretar fenômenos meteorológicos. Eles eram capazes de predecir, por exemplo, quando ia chover, quando tinha huracão, certo? Tinha seus calendários para computar o tempo. Aqui temos um calendário maia, onde tinha 20 dias ao mês e tinha 18 meses, né? Então tinha por lá perto de 360 dias ao ano e 5 dias que eles consideravam dias nefastos, que não colocavam lá, certo? Então, não podemos olvidar que os maias, não podemos esquecer que os maias introdujeron o uso do zero nas matemáticas. Então, eles eram excelentes matemáticos, podiam predecir tudo. Desenvolviam construções orientadas com respeito ao sol, que permitiam, quando o sol entrava em um local, era tempo de começar a cultura do milho, etc., etc. Tinham construções onde eles podiam, já vimos lá o começo do equinócio de primavera, chegada de uragães, etc., etc., né? Já temos o calendário azteca, também os aztecas, influenciados pelos maias, também desenvolveram seu calendário muito exato, certo? Como impactava esse conhecimento astronômico, que podemos ver uma cidade que chama-se de Tulum, que todo mundo quer visitar quando vai para o Cancún, pela beleza das praias, né? Então tem por acá essas construções por aqui,
que representa isso aqui, que corresponde a isso aqui, quando o Sol entra, tem um buraco por lá e outro buraco por lá. Então, quando o Sol entra um buraco e sai outro e ilumina a entrada do palácio, do centro cerimonial, porque esses são centros cerimoniais, quando entrava lá, dava o Sol na entrada do palácio, era o equinócio de primavera, certo? O equinócio de diferentes estações do ano. E tinha também por lá construções que colocavam em forma de caracol, e quando o vento aumentava uma tal intensidade, esse começava a soprar, certo? Como um caracol. E então o que fazia a população de lá? Tinha que sair porque anunciava a chegada de um fenômeno meteorológico que podia destruir todo lá ou inundar todo, né? Podemos ver aqui também como isso que já apresentei um pouco atrás, o descenso do Kukulkan, também é uma forma de saber quando começava a primavera, né? Então, todas essas aplicações baseadas no conhecimento astronômico permitiam o desenvolvimento dessas civilizações. Eu espero não ter saturado vocês. Muito obrigado. Omar, eu realmente estou encantado com a sua apresentação, viu? É muito bonito a gente ver como um povo preserva e cultua os seus povos originários. Eu vi isso no México, mas, sobretudo, eu vi isso quando conheci você na França. Um rapaz que era um intelectual índio. Eu fiquei encantado, eu até me emociono, porque foi um dos maiores presentes que eu tive quando eu estava na França, foi ter conhecido o Omar Quevedo, né? Que se tornou ele era um estudante na época de um mexicano lá, mas não há mexicano mais mexicano do que Omar, viu? E aí, nesse período, eu fiquei encantado como ele contava as histórias do povo mexicano, não só do povo mexicano, Omar é um intelectual, né? É um homem dotado de um conhecimento, também de uma generosidade enorme. O Omar tornou-se um amigo querido, que pela idade é quase um filho que eu escolhi para ser, né? Então, agora, afora isso, hoje você me brindou, e a nós todos, com uma apresentação muito bonita, né? A gente gravou isso, e aí eu fico imaginando se você não poderia escrever isso, né? Transcrever essa coisa. Seria muito bonito. Mas eu vou parar por aqui, porque tem algumas pessoas que gostariam de fazer perguntas a você. Eu vou fazer logo as minhas, né? E as minhas é o seguinte: há estudos de antropologia genética, já que a gente está aí com a Angélica, né? Há estudos de antropologia genética sobre as populações mexicanas, né? As pré-colombianas, né? Verificando isso nas populações. Há até uma pergunta interessante também que me faz, né, que me surgiu agora. Será que existem mumificações daquele povo antigo, hein? Isso é uma pergunta. Outra pergunta: a referência sobre tudo que você nos contou, quer dizer, eu, na verdade, estou pedindo que, se você puder, quando você pode mandar para a gente referências sobre a sua apresentação. Outra: há algumas referências sobre relações entre os índios da América do Norte e da América do Sul. Será que tem algum relato sobre isso? Eu ia até perguntar, mas você depois falou sobre a extensão das populações originárias até a Guatemala. Eu tenho uma aluna minha que passou um tempo na Guatemala, e a população da Guatemala também é muito fortemente
indígena, né? E por último, porque isso é uma curiosidade minha, eu não sei de onde vem esse hábito tão mexicano de saborear pimenta, né? De todas as qualidades, de todas algumas muito fortes, outras nem tanto, mas tem uma variedade enorme que eu nunca no Brasil não tem aquela variedade de pimenta. Da onde veio isso? Isso é indígena também ou isso é um hábito de outra origem? Então, deixo essas perguntas para você e depois a gente passa para aquelas pessoas que querem perguntar alguma coisa, tá? Tá certo, professor. Vou ver se lembro todas, certo? Então, primeiro, muito obrigado por suas palavras, professor. Você sabe que é correspondido. Não sou experto em história mexicana, mas a gente leva cursos desde os estudos primários todo o tempo e a gente termina por aprender isso, né? E a gente termina se apaixonando por essa Meu querido, olha, disciplina. eu queria que o povo brasileiro, certos alunos brasileiros, tivessem o conhecimento, sabe, e o carinho que vocês mexicanos têm dos seus povos originários, sabe? Eu queria isso, mas infelizmente nós não temos a mesma, sabe? Inclusive é quase que o contrário disso, sabe? Nós às vezes renegamos isso, mas tudo bem, vamos para frente. Então, eu acho que pode ser pelo nível de desenvolvimento, né? No mexicano atual ainda persiste essa sensação de atropello dos espanhóis, né? Da cultura, daqueles tempos, né? Mas ainda fica essa sensação de que a gente foi grande, que a gente ainda pode ser grande sem misturando obviamente com influências europeias, mas temos um passado que é vigente ainda. Eu não falei, mas em todos esses locais que eu falei, que eu mostrei, ainda sigue existindo gente originária, né? Gente que ainda tem conhecimento, que ainda, inclusive, a educação nesses locais é ainda na língua materna deles, né? Tem populações onde não falam espanhol, falam a língua deles e o inglês para o turismo, né? Desse jeito. Então, esse mosaico, essa quantidade ou essa riqueza cultural nos faz ainda temos que aprender isso porque é um orgulho para nós, né? Temos que mostrar que esse passado ainda é vigente, pode ser vigente, pode competir com o atual, né? E agora, passando para suas perguntas, acho que a momificação nos povos não estava muito não estava desenvolvida, eles utilizavam mais, como chamamos, espécie de sarcófagos, com pedras especiais lá, obsidiana, jade, deles bem desenhadas, e eles usavam mais essas sepulturas, mais que momificar, certo? Depois, a genética deles, estudos genéticos, tem começado a se fazer, por exemplo, no contexto da saúde, para compreender por que tem muita prevalência de diabetes no país. O som ficou ruim. Ali? Agora tá bom. Sim. Falava que começa a se estudar mais a parte genética para compreender a alta susceptibilidade do mexicano a desenvolver certas doenças, né, como a diabetes, por exemplo. Mas eu não vou enganar você, não sei se tem estudos genéticos, mas mais para a parte histórica, para compreender, por exemplo, agora mesmo tem um boom, uma explosão de procurar embaixo dessas pirâmides, por exemplo, nas pirâmides de Teotihuacán, a pirâmide da Lua está sendo explorada embaixo agora, porque tem muitos mistérios ainda por revelar, né? E utilizam a genética para
para determinar presença de matéria orgânica, etc. Mas no âmbito que eu falava médico, vai mais orientado hacia susceptibilidade genética para desenvolver doenças. Se tinha contato com o norte, com o sul, acho que você quis falar Mesoamérica e civilizações mais do sul, por exemplo, os incas. Isso. Então, o Império Azteca, eu falei para vocês que foi curto, né? Faltaram 2 anos para 2 séculos, e o domínio deles não chegou até lá, mas se sabe, se aceita que eles tinham uma fronteira para limitar os diferentes impérios, né? Mas acho que tinha intercâmbio, deve ter, se não diretamente através dos povos mais cercanos, Guatemala, El Salvador, Honduras. Em Honduras e Guatemala tem centros maias muito importantes, tem Tikal em Honduras, é muito bonito, muito importante na cultura, nessa história maia, e é por isso que sua estudante lá no Guatemala também achou muitas coisas parecidas ao México. Lembrar que o Guatemala em um tempo foi parte do México e em um tempo Chiapas foi parte do Guatemala, certo? Então são parte da Mesoamérica e são regiões que estavam integradas nesses tempos. Não sei se respondi. Respondeu sim. Eu pediria a você que depois, se você pudesse, me desse a referência sobre o que você falou, mas eu vou passar, então, agora, eu vou pedir a licença ao pessoal, mas eu vou passar a palavra para professor Paulo Matias, para que possa fazer a sua pergunta, viu, Paulo? Fique à vontade aí. Boa tarde. Oi, Paulo. Olá. Eu estou vendo gente fugida de mim, mas que a gente encontra, né, de vez em quando aí. Vamos nos reencontrar. E eu, assim, Omar, eu conheci o seu orientador lá em Nantes. Você fez o doutorado em Nantes, né? Então tem toda uma cadeia, igual você falou, da Guatemala, México, né? Eu não sei porque que raios também lá o Burundi é separado da Costa do Marfim, na África, porque são nações e têm a sua identidade, né? E né, o colonialismo colocou essas fronteiras entre nós, né? Eu digo nós aqui porque eu estou num estado que é essencialmente uma parte dele, a parte do oeste, é Guarani. Houve uma época, antes da Guerra do Paraguai, antes de 1860, né, que falávamos a mesma língua, o Guarani. E só o Paraguai faz. Mas, olha, é impressionante os traços desses povos que fazem fronteira, e quem botou isso foram os portugueses e espanhóis, que alguns admiram, tal, né? Eu sou descendente de português, mas de vez em quando me dá asco, né, de saber que o meu trisavô, né, invadiu aqui, matou os povos originários, assim como os espanhóis mataram bastante. Mas você fez a gente pensar um pouco, né? Por que que o México ele guarda esse orgulho dos povos originários? Eu, quando estive na Cidade do México, um colega nosso, que é o Carlos Ibáñez, do grupo da professora Helena Zambrano, me levou nos museus, mas foi assim uma aula, eu não precisei de guia. Então, esse orgulho a gente não tem no Brasil, por quê? Né? Eu acho que devem ter razões, acho que esse corte epistemológico que o Raul está fazendo deve ser trazer essa reflexão para a gente, né? A gente é mais sem vergonha, é mais dissimulado que os mexicanos, ou existem diferenças históricas e culturais que talvez possam explicar. Não dá para encobrir no México a origem desse povo maravilhoso que é o teu povo, né? E aqui a gente
mesmo em estados que são essencialmente povoados por gente de origem africana, se tenta encobrir a nossa africanidade, dizendo, não, mas não sei, quer dizer, a gente, quer dizer, nós temos aí uma história também que deve ser explorada. Mas, Mar, eu tinha uma pergunta essencial. Qual é a diferença entre as populações astecas e maias? É só geográfico ou havia o intercâmbio? E outra, eu vou estar agora num projeto com o México em que nós vamos explorar o potencial de uma bebida que eu descobri que a tequila é uma coisa muito antiga, né? Quer dizer, eu não sabia disso, mas tem uma bebida que alguns povos usam, algumas populações, que se chama água-miel. Tu conheces a água-miel? Então, e nessas populações, né, se verifica que tem baixa prevalência em doenças cardiometabólicas, né, como diabetes, a obesidade, que é um caso interessante aí no México. Então, como a gente também tem o feijão branco, um colega nosso aqui, ele está estudando e viu que a farinha do feijão branco, se você dá durante a gravidez, você diminui bastante o risco de doenças cardiovasculares para os filhotes quando ficam adultos. Eu estou falando de experimental com ratos, né? Então, quando você falou das propriedades de uma planta, eu não me lembro agora, mas que evita a gravidez aí, e você até colocou a base farmacológica. Então, a gente tem muita coisa, né? E a gente tem que explorar isso, se ajudar, porque os gringos eles têm uma fome violenta sobre as nossas culturas. Eles são colonizadores, imperialistas. E olha, só para marcar, o Rio Grande do Sul, que é um estado, uma província mais ao sul do Brasil, está com uma catástrofe de uma chuva que é colocada aí como uma mudança climática no mundo inteiro, né? Será que os astecas e os maias podiam nos ensinar, pelo menos não a evitar, mas minorar isso que aconteceu? Ou, em outras palavras, né? Tem gente que acredita no criacionismo e tem gente que é negacionista, quer dizer. E isso tem nos prejudicado muito, né? No mundo inteiro, esses reacionários atrasados. Então, acho que a tua conversa hoje me lembrou lá como é que os caras faziam os canais, eles tinham cisternas para acumular água. Quer dizer, pô, será que a gente não podia aprender? O grande contribuição que os maias e astecas deram, principalmente os maias, para a matemática, né? Previsão de fenômenos climáticos. Então está na hora aqui, para nós brasileiros, talvez, refletirmos um pouco, né? Trabalhar com isso e tentar minorar, mitigar os efeitos dessa temperatura altíssima de chuva, de esses fenômenos climáticos, que é tudo novo para a gente, olhando para o passado. Muito obrigado, Omar. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Paulo. Conheço, sim, a professora Zambrano, lá do Instituto de Nutrição, acho, na Universidade do México. Agora, qual é a diferença entre o Brasil, por exemplo, e outros países, e o México, para manter esse entusiasmo, esse vínculo, essa identidade pelo seu passado? Acho que há vários fatores lá que intervêm, né? O primeiro deles é que não tem como esconder, como chamam vocês, esconder? É esconder, né? Não tem como esconder esse passado, né? A gente não tapa o sol com um dedo, né? Então tem um provérbio indígena que fala: eles tentaram nos enterrar, colocar embaixo da terra, mas eles não sabiam que a gente era sementa. Então,
O que quero dizer com isso? Que por muito tempo o conceito eurocentrista, né, essa cultura de tudo levar para o europeu, né? Eu distingui no Brasil que tem muito esse gosto pelo europeu, porque associam com refinado e tudo isso. Mas a gente, como tem esse conhecimento desse passado glorioso, a gente luta no cérebro por achar motivos para manter o entusiasmo pelo seu país, né? Por nosso país. Então, essa é uma coisa, quando eu falo não conseguiram apagar isso, por quê? Porque a gastronomia, as belezas naturais, as construções, as pirâmides, centros cerimoniais, não tem como esconder. E, de fato, isso fez do México, acho que, na atualidade, é o quinto país mais visitado do mundo. Então, a gente que veio a ver isso, de alguma maneira, faz com que o México não pode apagar isso, porque é uma fonte de ingresso, né? O turismo acho que é a terceira atividade econômica do país, então não tem como mudar. E se isso, acho que no século passado, personagens como Frida Kahlo, Diego Rivera e muitos outros reivindicaram essa imagem, essa cultura do indígena que estava relegado, né? Estava lá colocado embaixo. Então, todos esses movimentos, depois o cinema que começou a mostrar coisas desse México antigo e o México mestiço, misturado com os espanhóis, e faz que isso se mantenha. E depois tem a parte que você falou dos museus, por exemplo, na Cidade do México. Acho que você visitou o Museu Nacional de Antropologia e História, e é um museu, para mim, eu visitei já vários museus no mundo, e um museu impressionante. E a parte mais surpreendente para mim, por exemplo, é que, como é de graça para os mexicanos, tem escolas inteiras lá, os meninos, meninas, tomando notas, né, da história lá. Muito lindo Isso faz com que a gente mama disso, né? A gente não pode separar isso, né? Depois, você falou das bebidas estas da aguamiel. O aguamiel é a secreção do agave que é utilizado para produzir o tequila, o mezcal, está de moda agora. Então, quando a gente corta essa parte, a gente rasca, começa a secretar esse líquido que no início é aguamiel, água-miel, mas depois ele se fermenta. É uma bebida natural. O microfone. Essas bebidas fermentadas, como outras bebidas fermentadas conhecidas a partir de lácteos, que favorecem a saúde intestinal, também tem essa bebida de pulque. Pulque é o miel fermentada tem um pouquinho de álcool, vamos dizer 8% de álcool, e que era, de alguma maneira, a bebida alcoólica, mas no México pré-hispânico, não todo mundo podia beber isso, só os sacerdotes, os militares, porque essa capacidade de alterar o cérebro só podia ser, como no caso do chocolate, cacau, só podia ser feito pelas jerarcas, né, ou altas personalidades culturais. Acho que outra pergunta que você me fez. Maia e Astecas. A Maia e Aztecas são duas civilizações. Eu já falei, a Maia foi precedida pelos Olmecas, é a primeira civilização bem definida, reconhecida por essas cabeças colossais de 30 toneladas de peso, né? 4 cabeças colossais colocadas nos 4 pontos cardinais, que mostram que já tinha uma visão, uma cosmovisão desenvolvida. Os maias surgiram deles, mas num período antes que os astecas, muito antes, mesmo
se permaneceu durante os astecas hasta o final. Mas no final, os maias já eram uma civilização, vamos dizer, em decadência. Já tinha passado todo o seu período de florescimento, mas seguia vigente, né? E obviamente que os maias, os astecas tinham uma relação com a cultura maia. Eles adotaram muitas coisas dos maias. Por exemplo, a gente falava do deus Kukulcán dos maias. É o mesmo deus nos astecas, que se chama de Quetzalcóatl. Tinha uma comunicação muito estreita. Por exemplo, quando os espanhóis chegaram lá em México, na cidade do México, com os astecas, eles já sabiam que eles tinham chegado lá nos maias. Tem um sistema de correio muito eficaz, que era a gente correndo a toda velocidade lá onde os navios chegaram, correndo até a cidade do México. Em 2 dias tinham já a notícia que tinham chegado os espanhóis na costa do Golfo do México, né? Então, muitas coisas dos astecas, obviamente, foram influenciadas pelos maias. Certo? E os maias foram dominados pelos astecas, né? Eram militarmente muito... Eram civilizações militares, né? Ok, Omar. Eu vou passar, então, a palavra agora para Joaci. Joaci, por favor, faça a sua pergunta. Obrigado. Certo. Okay. Obrigado, Joaci. E vou começar com responder uma pergunta que eu esqueci do professor Paulo e que tem um pouco relação com o que você me fez, né? Ele me perguntou se a gente poderia se inspirar nesse conhecimento do passado para aplicar na atualidade, né? E cabe mencionar, ou é importante ressaltar, que os maias, eles tinham um conhecimento tão preciso da meteorologia e da astronomia, que quando os espanhóis, eles mesmos não compreendiam coisas que os maias compreendiam, e que os espanhóis atribuíam esse conhecimento ao diabo, a coisa mala, né? Se o maia falava, vai começar a chover em 2 dias, em 2 dias começava a chover, né? Então, isso para os espanhóis foi como coisa do diabo. Não sei se vocês têm esse conceito do diabo. Sim? Tem, sim, tem. Tem? Ok. Bom, Então, por sinal, ele até nos governou um tempo atrás, viu? Mas tudo bem. tem muitas representações, né?
que são a base desses tempos convulsos agora, né? Mas vamos deixar isso. Isso. Os espanhóis o que fizeram foi queimar tudo, porque os maias têm um sistema de escrita muito desenvolvido, então tinha registro de tudo. Então, queimaram perto de 95% de todos esses conhecimentos que estava almacenado. Então, o que passou? O pouco que a gente conhece são de 2 ou 3 códices que ainda que se conservaram. Um deles está na Alemanha, Dresden, alguma coisa do jeito. Um está em Madrid, acho que na Espanha. Tem poucos, muito pouco registro de tudo que eles registraram, né? Tudo o que eles escreveram e guardaram como conhecimento. E quando os espanhóis chegaram, os maias, principalmente os intelectuais, muitos deles fala-se que eles desapareceram, se suicidaram pela afrenta, né, de perder sua terra. E o que ficou foi mais os maias comuns, certo? Então, acho, professor Paulo, que muito desse conhecimento não se tem repertoriado, mas por isso é importante e siguen continuando as escavações, os estudos arqueológicos para compreender, fazer falar esses monumentos para compreender muitas coisas que já não temos escrita, né? Mas eles passaram por sequias, conhecido. Eles sabiam gestionar a água, que é um problema atualmente importante em várias partes do mundo. Eles sabiam como se adaptar a qualquer condição meteorológica, né? Agora, voltando, Joaci, essas árvores que, como você falou, a erosão do sol, e o sistema radicular dessas plantas também servia, obviamente, para manter essa terra junta, né? Uma espécie de amarrar essa construção, vamos dizer, e também as árvores permitiam que as pragas, não sei se vocês chamam plagas, Isso. Pragas. insectos, pragas, altera uma opção de árvores a um lado, fazia menos branco os cultivos, né? Amortiguava o ar, o fluxo do ar, etc, etc. Acho que vai por lá. E a segunda pergunta, Joaci, você pode me lembrar de novo, por favor? Ok. Lembrei, ok. Então, o primeiro fator é que eles tinham muitos centros cerimoniais, né? Eram muitos, vamos dizer, muitos povos maias. Tinha em Yucatán, tinha Tulum em Cancún, tinha Chichen Itza em Yucatán, tinha Palenque em Chiapas, tinha Calakmul em Campeche, tinha Tikal em Honduras, tinha por todo canto. E então, também eles ficaram em um tempo, esse tempo maior e nas condições que eles viveram, fizeram deles mais desenvolvidos na astronomia para poder calcular seus tempos de cultivos, os tempos de chuvas, os tempos de todo o cíclico da natureza, né? Dificuldades para o água, tinha que fazer buracos na terra, e eles descobriram que embaixo tinha isso que chamamos a gente de cenotes, águas cristalinas, rios subterrâneos, certo? E como eles se desenvolveram, como já falei, em diferentes centros, e eles tinham muitos desses conhecimentos, isso permitiu ficar mais. Os astecas não duraram mais porque eu falei dessas como as dois grandes focos culturais. Eles, se os espanhóis não tivessem chegado, talvez eles tivessem chegado mais. Porque uma coisa que a gente
que não se fala é que eles não foram derrotados militarmente, eles foram derrotados biologicamente, porque foi a primeira bomba biológica que foi usada. Eles pegaram todas as... eu já falei, por exemplo, como Netzahualcóyotl pegava banho, tomava banho 3 vezes ao dia, era gente higienicamente pulcra, e os espanhóis trazeram um bocado de pestes, não? De doenças, e de fato os aztecas tinham vencido os espanhóis, mas depois que surgiu um brote epidemiológico, acabou com eles. Omar, eu penso para vocês, meus alunos, vocês vejam o que deve ser o privilégio de estudantes mexicanos ter um professor, um cientista da qualidade de Omar e além da cultura do povo dele, né? Isso é muito bonito, viu? É uma das coisas mais bonitas aí que eu aprendi. Fico até com vergonha de não conhecer tanto. Vocês vejam, ele fala de todo o México, dos locais, e conhece profundamente essa coisa toda. E nós, difícil, né? Mas eu vou passar então a palavra para outra latino-americana aqui, viu? Essa está mais próxima dos Incas, viu? É Érica Vanessa, que vai ser sua co-orientanda, viu? Vai lá, Érica. É uma índia também, só que é Inca, viu? Boa tarde, professor Omar. Parabéns Mas lembre, professor, que agora estamos em queda diplomática, ruptura diplomática com o Equador. É mesmo, eles estão brigados, viu? Estão brigados. O Equador e o México estão com relações cortadas, viu? Então seja correta, Érica, se você ainda tem remembranças equatorianas. Boa tarde, professor Omar. Parabéns pela palestra. É tão bom conhecer a cultura. É tão bom, como o senhor falou, tão bem de sua cultura. E também venham minhas lembranças sobre a cultura que eu também tenho de mestiça. No lugar onde eu me criei, em um povoado indígena. E também eu tive o prazer de, quando fiz meu estágio curricular, eu fiz em um povoado indígena. E tinha muitas coisas que eu não conhecia de minhas origens, de minha cultura, e foi muito bom. E eu tinha uma pergunta para o senhor. Gostaria de saber se a ocidentalização tem afetado a cultura alimentar no México. Sim, a ocidentalização tem afetado a cultura alimentar no México. Nos tempos atuais, a alimentação atual, fortemente, sim. Microfone, Alma. Lá está bom? Agora tá. Ok. Já falar, professor Paulo, que a influência gringa é uma bomba comercial difícil de escapar, né? Difícil de se livrar. Então, eu acho que afetou muito. Obviamente que a comida rápida, por exemplo, os novos estilos de vida têm repercutido na alimentação com certeza. De fato, tem uma linha, uma relação direta entre o aumento de McDonald's no México, chegou lá nos anos 60, e com o desenvolvimento de obesidade e diabetes no país, certo? Uma correlação positiva, né? Então,
tem mudado mais. Eu acho que os países com cultura, em um momento, com alguém na cabeça mais patriota, acho que tem como voltar isso para o passado. ¿Por qué? Porque inclusive a comida mexicana é parte da patrimônio imaterial da Unesco. Ela está reconhecida, é muito variada, não só são tacos isso que vocês conhecem, é muito rica, então tem lá como voltar e reaproveitar tudo isso. E lá também entra nós como pesquisadores mostrar o que deve ser comido, mas também aplicar a tecnologia a terapias dietéticas, né? Mais adaptadas. Eu fiz a pergunta porque quando eu fiz o estágio, que fiz em uma unidade de saúde, eu olhava as mudanças na alimentação. Lá também a alimentação dos indígenas é baseada no milho, maíz. E se veia a mudança dessa modernização, que, por exemplo, eles criavam galinhas, tinham ovos, mas eles vendiam em lugar de consumir. E o que eles compravam era, por exemplo, macarrão e refrigerante. Então, essa mudança na alimentação, então, tentar resgatar essa cultura alimentar, aqueles alimentos que eles produziam, que eles também comam esses alimentos. E também que vendam. Eles se deixam enganar. Lembre que os espanhóis trocaram com os mexicanos espelhos por ouro, certo? Então, para esses indígenas, talvez é novedoso comer pizza, comer hamburguesa, né? E para eles não é mais novedoso comer esses alimentos saudáveis, né? Infelizmente. Então, lá também temos que uma tarefa importante em educar essa população e talvez lá pegar o passado como uma referência. Era isso. Parabéns, professor. Obrigado. Vamos passar agora para Juliana. Juliana, pode fazer sua pergunta. Estava ligando aqui o microfone. Professor Omar, muito obrigada pela palestra, muito interessante. Meu filhinho, eu estava até assistindo aqui do meu lado, no começo, depois eu vou, se Joacir gravou, eu vou colocar no YouTube para ele assistir completo depois. Ele se interessou bastante. Meu gosta muito de ter um interesse muito grande em conhecer a cultura de outros países, isso é dele. Porque veja, ele tem 6 anos, esse a gente não ensinou, é dele. E ele se interessou muito pela sua aula, viu? Obrigada. Muito obrigado. E eu tenho só algumas considerações, algumas perguntas para fazer, porque como o senhor comentou, né, aqui a gente tem uma educação mais voltada para o europocentrismo mesmo, né? Isso aí a gente sabe que é uma falha nossa, cultural, mas a gente sabe que existe. Então, talvez para a gente que recebe essas informações seja impossível não fazer um paralelismo, e aí eu não estou querendo fazer comparação entre culturas, entenda, respeitosamente, mas fazer um paralelismo entre culturas clássicas. E aí, como culturas clássicas, eu estou incluindo povos antes de um período talvez medieval, ou antes das grandes navegações e colonialismo. Mas, por exemplo, é difícil não comparar. Por exemplo, você falou que eles tinham muitos registros escritos, né, e tinham escrita desenvolvida. Aí faz a gente pensar, que a gente estudou na escola, sei lá, a Biblioteca de Alexandria, que também acabou sendo destruída, né, por causa de questões religiosas e militares, enfim. Ou os aquedutos que você mostrou, aí na nossa cabeça remete um pouco aos aquedutos romanos, que também foram uma coisa muito antiga, né? Conhecimentos astronômicos de outros povos orientais, né? China, povos árabes, na própria Mesopotâmia. E aí, como é interessante isso, assim, de povos que não tinham comunicação entre si, a princípio, não tinham contato entre si, e desenvolverem,
né, essas áreas do conhecimento a partir de observação, e chegariam a conclusões em alguns pontos semelhantes, em alguns pontos diferentes? Como é que o senhor percebe esse caminho do desenvolvimento humano em momentos diferentes da história, mas sem essa comunicação, né? Outra coisa que me chamou muita atenção foi eu vi um comentário aqui de Joaci, diz que eu não fico conseguindo ouvir. A cidade, me corrija a pronúncia, é Tenochtitlan, não é isso? Que é essa sobre o lago. E eu achei, assim, além de ser impressionante, que é uma cidade sobre um lago, é uma coisa sem precedentes, eu acredito, né? Antes deles trazerem. Aí você falou que eles tinham uma cultura muito militarizada, e eu fico pensando se isso também não era uma estratégia de proteção, porque a gente vê assim nos povos mais orientais e árabes, as cidades eram muradas, né? Precisavam de muralhas para proteger dos inimigos que avançavam. Mas assim, uma cidade sobre um lago não permite um avanço grande de um exército, de um povo inimigo que tentasse atacar. Talvez se isso teria talvez uma proteção estratégica aí, uma estratégia militar. E outra coisa que me chamou muita atenção na sua exposição foi a questão das escolas, porque isso não é tão comum da gente ver, assim, né? O pessoal tinha, né, dois tipos de escola, tudo bem, mas, eu queria também entender qual era a diferença do que se estudava em uma e em outra, mas eu entendo que as pessoas comuns tinham acesso à escola também. E eu acho talvez, não sei se me corrija se eu estiver errada, mas talvez tenha um pouco nisso a semente de sentir orgulho porque quando você recebe o conhecimento, você tende a valorizá-lo, né? Quanto mais você aprende, mais você se apaixona por aquilo que você está aprendendo. Então, só um minuto, filho. Então, assim, o quanto você avança, o quanto você pode avançar uma sociedade dando acesso, né, a essa população comum, por assim dizer, à educação, acesso a uma escola, a um lugar onde ele vai aprender tecnologias, onde ele vai aprender o conhecimento que é compartilhado por aquela sociedade, né? E se isso também não ajuda a desenvolver o apego à própria comunidade, história e cultura. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. De fato, a gente hace esses paralelismos, a gente chama aos maias os griegos da América e aos astecas os romanos da América. Aqueductos, astecas, filosofia, astronomia, matemáticas, os maias, né? Então tem esse paralelismo e tem muitas. Depois a gente pode entrar em especulações míticas e coisas que não podemos falar disso, né? De como coisas foram feitas com a mesma similitude em tempos diferentes, em locais diferentes, tempos diferentes, locais diferentes, e todos tomando como a base o céu, né? Os astros. Era mas como todo mundo se interessou por isso, para se guiar, né? A construção dessa cidade azteca no Água, eu acho também que era uma forma de proteção, porque eles também tinham isso que tinham os castelos medievais europeus de puxar as passagens, né, e isolar o castelo. Tinha também essa parte, né? E também lembrar que, como era militar, um povo altamente militar, obviamente que tinha povos adversários por todo lado no canto, né? De fato, o povo da gente, que chama de purépechas, foi o único povo que eles não conseguiram nunca dominar, né? Então, esse é um privilégio que a gente tem ainda, nunca conseguiram nos someter. Como eles faziam para transmitir a diferença entre essas escolas, Calmecac, que era para os filhos de militares, sacerdotes, etc., eles aprendiam o arte da guerra, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, e os outros aprendiam valores, né? Coisas mais como agir em uma situação de
de invasão de outro povo, Um código de ética, uma coisa assim? como se alimentar, coisas mais elementais para a supervivência da população normal, vamos dizer, né? E uma coisa importante é que a questão da higiene deles, né? Que eu acredito que tenha sido fundamental. tudo isso, né? como prevenir, porque eles tinham a medicina preventiva também, como prevenir problemas. E uma coisa que ajudou muito é que eles estavam obrigados a escutar as pessoas maiores. Esses povos tinham seus conselhos para decisões, eram pura gente sábia, de idade avançada, idosa, certo? E os menores estavam obrigados a escutar eles. Obrigados, senão era... era ancestral, né? Para que você se dê uma ideia, já, na medicina maia eles tratavam, sim? Utilizavam terapias para tratar a falta de valores, certo? Então tinha essa também os maias, que é uma coisa que falava Joaci, que como eles permaneceram muito tempo, sua principal objetivo era a harmonia com o entorno. Uhum. Então eles cuidavam do entorno, eles não destruíam, eles construíam. Quando você até falou dessa visão de medicina dos maias, me remeteu até talvez uma semente, uma raiz, um início, né, da própria psiquiatria, assim, né, na questão de se tratar questões de comportamento, questões de, né, como se eles já tivessem essa noção de que o comportamento humano pode ter essas nuances, talvez por questões patológicas mesmo, né, não só da personalidade própria. Então, eles tinham como premissa sempre gestionar corretamente a energia pessoal para ficar sempre em harmonia. Não pode destruir o equilíbrio. E a gente, o humano fazia parte também dessa natureza. Era um componente mais e não era um dominante. Então, tinha gente, o pessoal tinha que ficar, as pessoas tinham que ficar bem, como dizer, assimilados, integrados nesse conceito. Entendi, professor Omar, muito obrigada, viu? Omar, Muito obrigado. Eu não posso deixar de dizer isso, mas essa pergunta de Juliana me deixou tão feliz, viu, Juliana? Parabéns, você merece ser orientanda de Fátima Aragão, viu? Você é brilhante, viu? E a pergunta dela é epistemologia pura, uma das perguntas, que é como um homem lá na Europa, como o homem com H maiúsculo, lá na Europa, e outro aqui na América, observando a natureza, ele chega às mesmas conclusões. Isso aqui é epistemologia pura. É um pouco isso que eu quero, de uma maneira assim, que você chegue a isso, não eu dizer a você o que é isso, mas é isso que eu tento fazer, trazendo pesquisadores e cientistas como Omar, como outros que já estiveram aqui, né? Estando próximo de pessoas que pensam isso o tempo todo, né? Então, eu fico muito feliz, viu, Juliana? Toda palestra de Omar, eu tenho uma... Eu estou um velho, gaga, e aí, só que aí eu me emociono, viu? Eu fico emocionado com essa coisa. E isso me dá uma esperança danada, viu? Uma esperança de que a gente vai ter cientistas, né, pessoas que se dedicam à pesquisa e que aprendam com o nosso passado a ter esperança no futuro, né? Então, essas populações que o Omar falou, porque a gente não tem tempo, a gente já vai ter que terminar, mas
uma das coisas interessantes é que a gente fala em Europa, né, aqui, mas tem a Ásia, tem os chineses. Outro dia eu estava conversando com o Omar, porque eu tinha sabido, se vocês têm interesse, leiam Os Conquistadores, para ver a desgraça que a colonização através de Portugal fez no mundo, mas dá uma ideia de como é um império e a colonização